Olá, eu sou o Thiago Marconato e você está no meu canal Piano com Choro. Recentemente, eu apresentei um trabalho no 31º Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, a ANPOM. Falei sobre um trechinho do que eu pesquisei no mestrado e é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. O meu trabalho se chama Uma Roda de Choro por Hércules Gomes, referências instrumentais em um arranjo para piano solo. Em primeiro lugar, quem é Hércules Gomes? Hércules Gomes é um pianista, arranjador, compositor que nasceu em Vitória em 1980, mas vive em São Paulo já há alguns anos. Ele tem se destacado nos últimos anos, principalmente pelos seus arranjos para piano solo, explorando composições de pianeiros e chorões desde o século XIX. E uma coisa que me chama muito a atenção nesses arranjos do Hércules é como que ele usa o universo do choro, principalmente dos regionais de choro, no piano. E é sobre isso que eu trato nesse trabalho. Para fazer um recorte, eu selecionei apenas um arranjo que se chama Água do Vintém, que é uma composição da Chiquinha Gonzaga, que está presente no CD No Tempo da Chiquinha, de 2018. Inclusive, é um dos arranjos que eu pesquiso na minha dissertação de mestrado. Mas antes disso, uma breve contextualização. O piano sempre teve relação próxima com os demais instrumentos que nós consideramos característicos ou típicos do choro. Essa proximidade, ela vem desde o século XIX através dos pianeiros, que eram profissionais que se utilizavam do piano para veicular os gêneros urbanos em moda na época, através do instrumento em espaços de sociabilidade, de lazer. Essa relação entre o piano e os demais instrumentos do choro pode ser pensada de duas formas. Uma é o piano tocando junto com outros instrumentos, e a outra é o piano tocando de forma solo. Ou seja, a gente pode pensar o piano como uma redução do grupo de choro, em que o pianista vai buscar elementos característicos, papéis desempenhados por esses instrumentos para fazer a sua performance no piano solo. Ou seja, aqui eu estou falando de alusão feitas por quem toca piano a papéis desempenhados por instrumentos típicos do choro. O próprio Hércules Gomes, como eu falei, usa muito esse recurso. E aqui uma frase em que ele explica mais ou menos como ele pensa isso. Quando eu quero tocar um choro, aquilo tem que continuar sendo choro. A pessoa tem que ouvir e concluir. Ah, é um choro. Ah, é Chiquinha Gonzaga. Eu gosto de ouvir essas coisas na fonte, por exemplo, no regional de choro, e gosto de pegar o que eu mais acho legal. Então, essa relação entre o Hércules Gomes e o universo do choro é muito próxima, de forma que impacta diretamente os seus arranjos para piano solo. E aí, falando um pouquinho da Água do Vintém, que é a composição da Chiquinha Gonzaga, para a qual o Hércules Gomes fez o arranjo, ela foi publicada originalmente em 1897, e Hércules mesmo fala que o arranjo foi inspirado na gravação do Água do Vintém, que está presente no CD Serenata de uma Mulher. Olivia Haime canta Chiquinha Gonzaga com arranjos do Francis Haime. E aí, para a gente pensar então como que o Hércules Gomes pensa esses instrumentos e como ele transporta o piano, vamos pensar em alguns elementos como ele faz isso nos seus arranjos. Vamos escutar primeiro a parte A do arranjo de Água do Vintém. Nesse trecho aqui, Hércules faz diversas alterações da melodia em relação ao trecho original, como ele joga a melodia uma oitava abaixo, o que causa mais proximidade entre a mão esquerda e a mão direita, um elo timbrístico entre acompanhamento e melodia, que é uma coisa que não acontece muito na Chiquinha Gonzaga, as duas mãos normalmente estão mais distantes. Ele também faz algumas mudanças de oitava em notas específicas da melodia. Ele faz diversas antecipações, mordentes, diversos ornamentos, também é muito característico quando a gente vai pensar em interpretação melódica no choro, alterações de notas específicas também, e síncopa cheia, que é a alteração de trechos onde a gente teria colcheia pontuada, semicolcheia, nós transformamos tudo isso em semicolcheia. Ou seja, todas as semicolcheias do compasso são preenchidas. E, acompanhando, o Hércules também usa essas duas células rítmicas com pequenas frases de ligação, numa alusão às baixarias que é tão comum no violão de 7 cordas. Quando a gente chega no trecho B, as alterações e essas referências a instrumentos do choro ficam mais nítidas, como vocês vão poder ouvir agora.
Na melodia, Hércules continua usando a síncopa cheia, então preenchendo diversos locais onde teríamos notas mais longas, e também as tchacaturas, que são notas atacadas junto com a nota da melodia, numa alusão clara a gravações, por exemplo, como de Jacob Bandolim. No acompanhamento, ele continua usando a levada de choro e também frases de ligação, igual ao trecho anterior. Para começar a terceira parte, vem uma das alterações estruturais mais significativas da música. Hércules segue o arranjo de Francis Haim e exclui 2 compassos iniciais da terceira parte. Esses compassos tinham a função de preparação para a nova tonalidade. Estávamos em Fá maior e agora estamos indo para Si bemol maior. Hércules substitui esses acordes apenas por uma baixaria, também muito comum no violão de 7 cordas. Na reexposição da parte A, Hércules propõe uma coisa diferente. A melodia vem para a mão esquerda, na parte grave do piano, e o acompanhamento vem na parte médio aguda do piano, numa clara alusão a uma melodia sendo feita por um violão de 7 cordas e um acompanhamento de cavaquinho, como vocês vão poder ouvir agora. De acordo com o próprio Hércules Gomes, ele diz: se você ouve alguns arranjos do regional do Jacopo Bandolim, você vai ver que, para enriquecer o arranjo, dava voz para outros instrumentos, não só o bandolim solava. E a minha ideia aqui foi exatamente essa: passar a melodia para o violão de 7 cordas e fazer um acompanhamento de cavaquinho na mão direita. Por fim, na reexposição da parte B, Hércules Gomes faz um jogo de perguntas e resposta entre como se fosse um bandolim e um violão de 7 cordas. A melodia começa pela mão direita, passa pela esquerda, volta pela direita e vai transitando entre as duas mãos, como você vai poder ouvir agora. Então, para encerrar, eu tiro aqui algumas conclusões de tudo isso que eu falei. Em primeiro lugar, o Hércules aplica alusões a instrumentos típicos do choro, como violão de 7 cordas, bandolim, cavaquinho e pandeiro. Ele também se apropria de recursos característicos do universo do choro e de gravações do gênero para a elaboração de seus arranjos. E, por fim, ele procura assimilar linhas de baixo, levadas, síncopa cheia e ornamentos para que o seu arranjo não descaracterize a identidade da composição ou do gênero. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo e também ver os outros vídeos da playlist de artigos e comunicações que eu já publiquei, que está em algum lugar dessa tela. Um abraço e até mais.